A Mercedes lançou nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro de cinzas, o W15, carro da equipe para a temporada 2024 da Fórmula 1. Buscando voltar a lutar pelas vitórias depois de 2 anos fora das brigas, a equipe alemã mudou bastante as cores do monoposto em relação ao ano passado, voltando a usar o prata, mas escondeu o jogo sobre muitas das mudanças de design. Será que ressurgirá como uma fênix? Pelo menos ao liberar as imagens para o público, os semblantes de Toto Wolff e Lewis Hamilton na apresentação do bólido, que para os mais saudosistas de plantão relembravam a antiga época da West McLaren Mercedes, não eram dos mais entusiasmados. Talvez a cacetada nesses últimos 2 anos os fizeram serem reticentes e aguardar na pista se o W15 irá de fato lutar pelas vitórias. O W15 é resultado de um intenso trabalho de engenharia e aerodinâmica da fábrica em Brackley, que se prepara para o fim de uma era. Lewis Hamilton, o homem que se tornou recordista de triunfos na Fórmula 1 a bordo das flechas de prata, vai disputar sua derradeira temporada pela estrela de 3 pontas e ainda guarda a esperança de uma 8ª taça no currículo. E a ideia, claro, é promover a revanche contra a rival Red Bull. A Mercedes precisou voltar quase à estaca zero com o novo projeto. Isso também deve render alguma preocupação nas garagens alemãs. Enquanto os adversários possuem uma base mais sólida de desenvolvimento dentro do regulamento do efeito solo, que vai para o terceiro ano, o grupo germânico precisou recuar e recomeçar, após os erros cometidos nas últimas 2 temporadas. Além da pintura, uma solução aerodinâmica específica proposta pela Mercedes no novo W15 está dando o que falar. Esta é uma asa dianteira muito particular. Na parte mais interna desta última, não existe o perfil real da quarta aba, obrigatório por regulamento, mas apenas um elemento muito fino que a simula e cria uma passagem de fluxo. Como mencionado, a solução aerodinâmica proposta pela Mercedes certamente causará discussão por estar a anos-luz de distância do espírito dos regulamentos da FIA. Segundo os engenheiros da Mercedes, um fio de carbono colocado sobre o terceiro elemento é suficiente para simular o quarto flap da asa dianteira. Portanto, seria uma brecha no regulamento muito bem trabalhada pelas flechas de prata. Quer saber mais detalhes das novidades do novo W15? Então, fica aqui até o final do vídeo e surpreenda-se com o que aprendemos hoje na apresentação da Mercedes AMG F1 Team. Vem com a gente! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbies de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. Conforme falamos no início, depois de um carro completamente preto em 2023, com a fibra de carbono exposta, na minha modesta opinião, a Mercedes mais feia já produzida na Fórmula 1 e com sobras, a Mercedes, graças a Deus, voltou a usar o prata e verde ou azul turquesa para alguns definem da equipe para 2024, evidentemente que mesclando um pouco com o preto, relembrando aquela sua pintura clássica e a elegância que é peculiar nas flechas de prata. A parte dianteira concentra as cores com um degradê que termina em um design escuro na traseira. Ainda assim, o preto da fibra de carbono que se tornou comum na Fórmula 1, e aqui eu vou registrar que a FIA deveria vetar, banir que as equipes de Fórmula 1 utilizem fibra de carbono na sua carroceria. Está praticamente tudo monocromático, é importante cores brilhosas e não foscas, então a FIA deveria baixar um regulamento proibindo isso. Mas vamos voltar, porque esse aqui não é o tema central do vídeo. Eles estão utilizando uma parte também da fibra de carbono como uma forma de buscar a diminuição do peso, ou seja, ainda segue bastante marcante e o carro ainda um pouco pesado. O Santo Antônio manteve o vermelho dos últimos anos para remeter a Ineos, que tem 33,3% de participação na equipe, que é de Sir Jim Ratcliffe, que inclusive comprou recentemente 25% do futebol do Manchester United, enquanto o halo ele é completamente preto.
A parte lateral, que mostrou claras diferenças no design, combina a fibra de carbono com linhas em verde. Graças a Deus, nada de zero pod, embora o zero pod das duas últimas temporadas não era o principal responsável pela atuação pífia. Não é à toa que Mike Elliott ele pediu demissão da Mercedes, que tinha projetado os carros, e voltou o bem-sucedido James Allison. Um dos principais focos no desenvolvimento do W15 foi produzir um carro mais constante que os pilotos possam entender melhor. Ao longo de 2023, a maior reclamação de Russell e Sir Hamilton era justamente a imprevisibilidade do carro, que se comportava de maneiras diferentes mesmo em situações parecidas. Por isso, a Mercedes despejou uma atenção maior ao eixo traseiro, justamente buscando uma estabilidade maior na pilotagem. O zero pod, conforme nós falamos acima, ele foi abandonado e Hamilton fez questão de destacar que a crise dos últimos anos norteou a construção do carro, que inclusive era uma das solicitações de Hamilton que o cockpit ficasse um pouco mais atrás, e a Mercedes, enfim, atendeu. Abre aspas para Sir Lewis. Se você não está confortável com o carro, você não consegue extrair o máximo de performance. Um carro mais estável, mais previsível, vai nos permitir extrair potencial não apenas do carro em si, mas também de nós mesmos como pilotos. Fecha aspas. As grandes mudanças aerodinâmicas, entretanto, ficaram escondidas. A apresentação aconteceu por meio de um vídeo pré-gravado, já com o carro em cena, mas com imagens de longe. Ficou claro que o sidepod foi bastante modificado, mas as entradas de ar, por exemplo, ficaram escondidas no enquadramento. A traseira praticamente não apareceu, e os detalhes mais profundos do design não puderam ser vistos. Chamou a atenção a economia de expectativas durante o lançamento, muito bem simples, mesmo para uma equipe que se notabilizou por isso até na época em que dominava a Fórmula 1. Wolff descartou uma briga direta com a Red Bull no momento e admitiu que ainda vê a equipe austríaca consideravelmente à frente dentro do regulamento atual. Abre aspas. Por um lado, precisamos ser realistas sobre as chances de batermos um carro que está um bom bocado à frente com este regulamento e que acertou as coisas nas últimas 2 temporadas, enquanto nós, não existem milagres no esporte. Fecha aspas. Russell elogiou o trabalho da Mercedes, mas também evitou se deixar levar pela animação e preferiu manter a cautela. O inglês espera que o W15 tenha uma janela de operação maior, ao invés de funcionar bem apenas em cenários específicos, um dos grandes problemas do seu antecessor. Abre aspas. Aprendemos e crescemos como equipe nas últimas 2 temporadas. Não navegamos em mar calmo, mas eu acredito verdadeiramente que a jornada em que estamos vai nos tornar mais fortes a longo prazo. Toda a equipe trabalhou incrivelmente duro e esperamos ter dado um passo com o W15. Fizemos um progresso com algumas das piores características do W14 ao longo do ano passado, mas ainda tínhamos uma estreita janela de operação, e uma vez que saímos disso, o carro era difícil de guiar. Se pudermos seguir ampliando essa janela do carro, isso nos dará confiança como pilotos e a partir daí os tempos de volta serão mais fáceis de achar. Fecha aspas. Curiosamente, uma declaração muito semelhante ao que Hamilton falou. Wolff, Hamilton e Russell fizeram questão de bater na mesma tecla durante o lançamento. O aprendizado que a Mercedes tenta tirar de 2 anos ruins na Fórmula 1. Ainda que tenha terminado no 2º lugar no Mundial de Construtores, o time alemão sofreu para acompanhar a Ferrari na segunda metade do ano e aproveitou a gordura construída em meio aos problemas dos rivais. Hamilton, inclusive, disse que muitos problemas de 2022 para cá indicaram um norte para a Mercedes no desenvolvimento do carro e ajudaram a equipe a definir uma direção para seguir em 2024. Abre aspas. Os aprendizados dos últimos 2 anos nos ajudaram a encontrar nossa direção. Isso nos permitiu encontrar o norte. Ainda será um trabalho em progresso, mas vamos encarar qualquer desafio que se apresente com a cabeça erguida, mentes abertas e muito trabalho. Fecha aspas, concluiu o britânico. E aí, amantes da velocidade, de automóveis, o que vocês acharam desse lançamento do W15? Será que enfim a Mercedes conseguirá ir de encontro e bater de frente com a Red Bull
na luta pelo campeonato, que seria a última dança de Hamilton com as flechas de prata, ou será um ano para manter a base sólida para quem sabe já em 2025 dar o pulo do gato? Deixe aí nos comentários qual é o seu sentimento, o que você acha que irá acontecer. E gostaram da pintura? Desde já, nosso muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!